Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 8 de março, é aniversário da cidade de Joinville, em Santa Catarina, a maior cidade do estado. Cantagalo, no Rio de Janeiro, e Picuí, na Paraíba. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do DJ e do corredor de rua. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Silvio é de dar umas corridinhas na rua de vez em quando. Eu também. Também? Somos dois corredores. corredores. Mas agora não pode mais, né? Na rua Lockdown, pode, como não pode, Silvio? Só Você botar corre de máscara? duas Na rua máscaras. pode correr uma máscara fininha, assim, não tem problema Eu não corro de máscara, então já tô acostumamos. ficando em casa. Tem que ser, hoje é dia 9 de março, tá? Falei 8, dia 9 de março. Tem que ser duas máscaras, Silvio. Viu? O Dr. Fauci falou. Duas. Você vai Não correr. precisa para duas correr. O máscaras. Dr. Fauci E corre de pano também, não sabe? pode, tá? De Ele é pano. esportista. Tem gente que usa de pano, não pode. Porque as gotículas maiores, elas passam pelas malhas, né? São divididas em gotículas menores, ficam mais tempo essas gotículas no ar e aí a chance de contaminação aí é maior. Depende da malha. Se for dupla face, a de pano protege também. E vamos esperar também, né? Porque agora tem os toques de restrição, de recolher. Vai chegar o momento que a gente vai poder correr na calçada par, na calçada ímpar, né? Hoje, segunda-feira, o vírus está na calçada par, terça na ímpar. O vírus está em todo o país, Silvio, o caso é grave. Hoje não é dia de falar de Covid, de vacina, de coronavírus, mas a gente tem, como vocês perceberam na abertura já, assunto para vários programas, né? Sobre isso, sobre esse tema. Bom dia também para Rodrigo Constantino, que está na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. E você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos à pauta de hoje. O que está por vir com a decisão do ministro Edson Fachin de anular, de uma vez só, 4 processos contra o ex-presidente Lula. O que está por trás da decisão? O plenário do STF pode mudar essa história? O Supremo faz política ou faz justiça? Aqui no estúdio a gente vai conversar com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori. Desembargador, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, cumprimentar você, Amanda, o Silvio, cumprimentar o Constantino e todos aqui, nossos telespectadores. É uma satisfação sempre estar aqui. Muito obrigado. E pelo telão a gente vai falar também com o professor de Direito Constitucional, Erival Oliveira. Professor, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos, é um privilégio, uma honra. Estamos juntos. E vamos ao assunto do dia, a decisão do ministro Edson Fachin do STF de anular, de uma vez só, 4 processos contra o ex-presidente Lula. Políticos e juristas se manifestaram sobre a decisão e o repórter Eric Klein, de Brasília, tem as informações ao vivo. Bom dia, Eric. Oi, Lacombe, muito bom dia a você, a todos da mesa e para quem nos assistem neste momento. Olha, a decisão do ministro Edson Fachin pegou todo mundo de surpresa, inclusive o ex-presidente Lula, os petistas e os outros colegas dele aqui de corte, os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de Edson Fachin vem justamente no momento em que mensagens de integrantes da Lava Jato começam a serem conhecidas, né? E também isso causa uma estranheza nesse momento. E aí o gabinete do ministro Edson Fachin soltou uma nota explicando que essa decisão do ministro, embora a questão da competência de Curitiba para analisar os processos de Lula já tenha sido levantada anteriormente, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria aqui no Supremo Tribunal Federal. Isso aí também chama a atenção, essa nota explicativa do gabinete do ministro Edson Fachin. Logo após a decisão do ministro, as repercussões começaram aqui em Brasília, só se falava nisso aqui nos corredores da capital federal. O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão de Fachin, disse que ele sempre esteve alinhado ao PT, sempre esteve muito próximo ao PT. Já o líder do Cidadania, o deputado Alex Manente, de São Paulo, que é inclusive o autor da PEC que possibilita a prisão em segunda instância, lamentou a decisão do ministro Fachin, disse que o Brasil vai retroceder.
E a verdade é que agora todos esses processos na qual você estava falando, viu, Lacombe, eles serão destinados aqui à Justiça Federal de Brasília, eles serão enviados aqui, o próximo juiz poderá continuar com algumas provas, usar algumas provas do processo anterior, poderá pedir novas diligências, também novos testemunhos, ouvir novas testemunhas. Fato é que essa decisão de Fachin também precisará passar pelo crivo aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os outros 10 ministros da Corte terão que opinar sobre esse assunto. A Procuradoria-Geral da República já disse que também vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin. Agora, o fato é, o que chama a atenção, é que com essa decisão monocrática, por enquanto, o ministro Edson Fachin devolveu o ex-presidente Lula para o jogo eleitoral. Faltando pouco mais de um ano para as eleições presidenciais de 2022, o tabuleiro político, o tabuleiro eleitoral, ganha uma nova peça, o ex-presidente Lula, e é isso que todo mundo está de olho nesse momento, viu, Lacombe? Obrigado pelas informações, Eric. E o Eric Klein citou aí a nota oficial divulgada pela assessoria, pelo ministro Edson Fachin. A gente dá uma olhada na nota, a quantidade de erros é absurda. Eu não estou falando de erros jurídicos, não, né? Erro no uso da crase, concordância verbal, retirou-se todos os casos, em vez de retiraram-se. Voz passiva com a partícula passivadora C, uso de vírgula, falta de artigo. A nota é extremamente mal escrita. Mas vou começar aqui a nossa conversa com o desembargador Ivan Sartori. Desembargador, havia um movimento para tentar livrar o ex-presidente Lula, que passava pela suspeição do juiz Sérgio Moro, a partir, aliás, de provas obtidas ilegalmente, aquelas mensagens eletrônicas que nunca foram periciadas, aliás, né? Não provas ilegais, né, sendo usadas para isso. Mas a gente não esperava que, de repente, depois de tantos anos, o ministro Edson Fachin chegasse à conclusão que o foro para esses processos, né, que a vara não era a 13ª vara federal lá de Curitiba, era a do Distrito Federal. Isso é uma decisão política, uma decisão jurídica? Como é que o senhor avalia? Eu também fiquei perplexo com essa decisão, ninguém esperava isso. Um caso complexo, né, causas de grande repercussão, trabalho hercúleo que foi feito ali, inclusive a própria Justiça, né, passou pela Justiça de Primeiro Grau, depois passou pelo TRF, os 3 desembargadores, depois o STJ. Isso já estava superado, isso já foi levantado, já havia sido levantado no curso do processo, isso era uma questão já superada, né? Eu vejo que o ministro Fachin realmente, ele lançou uma decisão completamente extravagante, completamente fora de contexto, mesmo porque, pelo próprio regimento interno, a importância do caso recomendava que ele fosse levado ao plenário. O artigo 21.11 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz exatamente isso. O artigo 6º 2, ele usa o artigo 192 caput do regimento dizendo que o caso é jurisprudência consolidada, mas não é. Não tem nada. Ele traz um inquérito, um precedente do Supremo, mas não tem nada consolidado, mesmo porque a gente não sabe o que vai ser decidido pelo plenário. Então, ele não poderia jamais dar essa decisão monocrática. Isso realmente é um duro golpe no combate à corrupção, é um duro golpe, me parece, com devida vênia, com respeito à democracia, né? E eu realmente, como brasileiro, me sinto bastante desprestigiado, bastante envergonhado, porque nós vamos ter reflexos aí. E aquela suspeição era uma coisa mais abrangente, né? Porque se considerasse suspeito o juiz Sérgio Moro, aí nós teríamos uma abrangência de tal forma que poderia ser anulado absolutamente tudo, né? Agora, o fato é que essa decisão do Fachin vai trazer reflexos, sim, também para os outros réus, os outros condenados. Nós temos lá o artigo 580 do Código de Processo Penal, que manda estender, né, os benefícios de um determinado réu, se forem objetivos, se os elementos forem objetivos, que mandem estender os demais réus. Então, essa decisão vai ter desdobramento. Agora, é uma decisão ainda dependente de recurso, vai haver o recurso e eu espero que ele remeta ao plenário. Ele pode até remeter para a turma. Isso não está livre aqui pelo regimento, porque fica a critério, inclusive tem um precedente do Supremo que fica a critério do relator mandar para o plenário. Mas eu acredito que ele vai mandar para o plenário. Aliás, ele já havia mandado para o plenário. E houve ali uns embargos de declaração
E, no final das contas, com 4, 5 linhas, ele entendeu que realmente não era caso de mandar para o plenário. Uma decisão que eu realmente, a parte que ele fundamenta isso, para mim, ficou bastante nebulosa. Né? Porque, de repente, ele mudou nos embargos de declaração dos advogados. E eu também fico preocupado, porque o ministro era muito ligado ao PT, na militância no MST, defendeu a candidatura de Dilma, se manifestou, inclusive, se ressentindo pela ausência de Lula na eleição de 2018. Então, tudo isso me leva a uma conclusão de que realmente o sistema está completamente falido. O sistema judiciário, do jeito que anda, ele tem que ser completamente reformulado. A gente tem que ter garantia. Aliás, nós não temos nenhuma garantia mais. O nosso ordenamento jurídico hoje não existe. Hoje, a lei é para quem é subjetiva. A aplicação da lei é subjetiva, é seletiva. Então, isso para nós aqui no Brasil, inclusive com os efeitos que teve na economia, quer dizer, eu achei que o ministro poderia ter sido um pouco mais cauteloso, mandado isso para o plenário, para não trazer um prejuízo tão grande para o país, inclusive economicamente, porque a insegurança que está se alastrando nesse país está afastando o capital estrangeiro. Então, eu lamento muito, muito mesmo. Eu, como brasileiro, estou muito triste. Né? Eu acho que 3 instâncias que tiveram julgamento, veja os acordos lá do TRF, o acordo do TRF, o acordo os embargos de declaração também, os acordos, lá no STJ, o ministro Félix Fischer, quer dizer, gente que tem experiência, decidiu, isso foi superado. Quer dizer, que numa penada nós acabamos com todas as instâncias. Quer dizer, para que as instâncias, então, de baixo? Já vai direto para o Supremo e já resolve lá, então, essas questões. Aliás, eu não sei por que o ministro reconsiderou essa questão de não mandar para o plenário. Então, eu queria puxar por esse raciocínio exatamente, desembargador. Acho que o professor Erival já está plugado com a gente também, ele nos ouve? Nos ouve. Eu queria até estender a mesma pergunta para os dois, se os dois puderem se posicionar, por favor. Há uma tese corrente, uma leitura, uma interpretação no universo jurídico que o ministro Edson Fachin, que sempre foi um defensor também, ardoroso, fervoroso da Lava Jato, sempre deu decisões favoráveis à operação, teria tomado essa decisão agora justamente para salvar a Operação Lava Jato. E o preço seria a anulação das condenações do Lula, né? Então, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Ele teria dado essa decisão para beneficiar o ex-presidente Lula, mas também para acabar com o recurso, com aquele habeas corpus, sobre a suspeição do Sérgio Moro, que aí essa decisão, sim, que já eram favas contadas na segunda turma, né, ia ser deferida, ia ser aprovada, pudesse beneficiar por extensão não só o Lula, mas todos os outros réus julgados pelo juiz Sérgio Moro, e aí abrir a porteira para passar a boiada. Beneficia os outros réus. É interessante esse ponto que o senhor traz. Processo penal, vai estender. É interessante esse ponto que o senhor traz, mas eu queria entender se os senhores concordam com essa leitura, porque ontem, entre os ministros do Supremo, que também foram pegos de surpresa, e no universo jurídico, entre advogados de direito penal, era isso que corria. Quer falar o professor? Professor Erival, então, primeiro, depois o embargador. Bom dia a todo mundo. Inicialmente, realmente todo mundo ficou abismado porque em um embargo de declaração no habeas corpus, o ministro julgou incompetente a 13ª Vara nos processos como foram ditos para vocês aí, em 4 processos, Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e as doações do Instituto Lula. Além disso, nesse embargo de declaração no habeas corpus, monocraticamente, ele estendeu a pena do objeto para 10 habeas corpus e 4 reclamações. Então, isso chama atenção. Como disse a Amanda, de fato, você declarando o juízo incompetente, você afasta a suspeição. Então, tecnicamente, pode ser uma via para tentar salvar a Lava Jato, porque na composição da turma, fatalmente, agora com o Nunes Marques, eles iriam declarar suspeito o juiz Sérgio Moro. Como agora não tem a suspeição porque o juízo é incompetente, joga lá para o Distrito Federal. Então, de fato, é um mecanismo para tentar salvar, como disse o ministro, o desembargador Sartori, se declara suspeito, tudo poderia ser anulado, beneficiando vários réus. Tecnicamente, sustentaram a defesa que a questão envolve a OAS, a Odebrecht, e como não envolve mais a Petrobras, afasta-se o juízo para o Distrito Federal. Importante, depois de 400 recursos, tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é verdade? Triste, porque é algo inovador, em embargo de declaração, em um habeas corpus, perde objeto 10 habeas corpus, 4 reclamações, e o processo todo vai para o Distrito Federal. De certo modo, afasta
tecnicamente, a questão da suspeição, porque se o juiz não é mais competente, não há por que se arguir a suspeição. E a tendência da Carmen Lúcia, do Nunes Marques e do próprio Fachin. Então, o recurso para a turma, de fato, em que pese o Gilmar Mendes e o Lewandowski forem votos vencidos, aparentemente, também não é afastada, como lembrou o desembargador Sartori, o plenário. Agora é questão de aguardar, ter um pouquinho de temperança. O Lula não está absolvido, não foi absolvido, tem várias interceptações, delações, provas, depósitos, e é uma questão apenas de aguardar o desenrolar. Acho que hoje, inclusive, tem a sessão na segunda turma, questão de acompanharmos com os olhos abertos. Desembargador. Eu penso diferente da data-venda do nobre jurista, que eu cumprimento, mas me parece que, em primeiro lugar, eu acho que a suspeição ainda não está prejudicada, porque depende de recurso essa decisão do Fachin. Em segundo lugar, o efeito também dessa decisão do ministro Fachin vai ser estendido. Esses efeitos vão ser estendidos, com certeza, aos demais réus, artigo 580 do CPP. Aí nós temos circunstâncias objetivas, que é justamente a incompetência. Então, com isso, vai se estender, esses efeitos vão se estender e nós vamos ter a anulação de todos os processos com relação a todos os réus. Todos mas não se aproveitam as provas? Sim, o que vai acontecer é o que ele fez aí. É o que ele fez aí. Ele mandou aproveitar as provas que foram feitas, que podem ou não ser reverenciadas pelo juiz. Até o recebimento da denúncia ele também anulou. Isso também terá que ser visto pelo juiz, que não se sabe se vai receber ou não, imagino que receba. Agora, nós temos um problema sério aí também, a prescrição. Porque para o Lula, por exemplo, mais de 70 anos. Ela corre pela metade, entendeu? 115 do Código de Processo Penal. Então, é isso que me preocupa bastante. Eu acredito que isso vai dar de pizza. Sinceramente falando, se persistir essa situação. Agora, vamos ver o plenário, como vai se comportar aí. Nós temos aí a maioria dos ministros nomeados pelo presidente Lula. No Supremo não existe quem se dê por suspeito, não existe suspeição lá. O juiz, normalmente, primeiro grau, segundo grau, até no superior, ele acaba se dando por suspeito por questão de foro íntimo, inclusive, quando ele não se sente à vontade para julgar. Muitas vezes eu fiz isso. Mas ali eu nunca vi isso no Supremo. E a gente já viu alguns casos que realmente causam uma certa perplexidade. A gente estava em dúvida que se foram 3 ou 4 vezes que ele liberou Jacob Barato, tendo sido padrinho de casamento da filha do Jacob Barato. Vamos aguardar, então, que é um grande empresário de ônibus do Rio. Esperar que o ministro Fachin remeta isso ao plenário. A suspeição, por enquanto, está ali, pode até se sobrestar essa suspeição do Moro, mas se o Supremo realmente decidir definitivamente, aí sim eu concordo com o professor, definitivamente que a vara da 13ª Vara de Curitiba não é competente, se decidir exatamente isso, com certeza a suspeição também estará prejudicada. Mas, por enquanto, vamos aguardar o recurso que vai ser decidido aí pelo plenário, que qual é o risco que realmente a coisa a ser mantida. Agora, essa penada numa só, inclusive com efeitos, consequências 4 processos de uma vez. Seríssimas, 4 processos com trabalho todo feito, diversos juízes. Tem aqui, bom, o Sérgio Moro na 13ª Vara, mais 3 desembargadores, mais 5 ministros do STJ, fora os 6 do STF que votaram pela prisão após condenação. É uma situação que realmente não dá para acreditar. O sistema judicial está completamente falido, pelo visto. Ele precisa ser modificado, não está funcionando, está complicado. É lamentável, doutor Sartori. Eu não concordo com essa tese de tentativa de se salvar a Lava Jato, entregando a tal história do mal menor ou anéis e dedos aqui, Amanda discordando respeitosamente. Não sou eu que estou dizendo, não. Do professor Erival, quem respeito muito. Também não sou bacharel em Direito, mas não concordo com essa tese por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que essa decisão do ministro Edson Fachin gera uma insegurança jurídica jamais vista. A insegurança jurídica no Brasil hoje atinge patamares praticamente inéditos, se é que isso era possível à luz do ontem, Achávamos que já tínhamos visto de tudo, mas a gente acaba de chegar num nível muito maior. Acho que o efeito cascata aqui que o doutor Sartori colocou para outros presos da Lava Jato, são inúmeros presos e são inúmeros milhões, bilhões de reais. Lava Jato completa 7 anos,
a última cifra que eu me recordo eram de 18 bilhões de reais repatriados para o Brasil. Tudo isso vai para a lata do lixo numa tentativa de se reescrever a história recente. Uma jovem democracia que, de alguma forma, deu sinais nos últimos tempos de que estava saindo da adolescência, ganhando alguma maturidade, volta à estaca zero por conta de um ativismo judicial. E também acho que tem um efeito político muito grande tudo isso. Quando você torna elegível, pelo menos nas manchetes dos principais jornais do país, uma figura como o ex-presidente Lula, você está dizendo o seguinte: a eleição começou nessa terça-feira, dia 9 de março, começou a eleição de 2022. Para eu não me alongar aqui, doutor Sartori, professor, eu vou fazer uma pergunta que eu não consegui ainda achar completamente a resposta, até por falta de conhecimento técnico, que muita gente está se fazendo nesse momento. O que acontece com os milhões de reais que os baruscos da vida, réus confessos, admitiram? Olha, eu vou devolver 180 milhões que eu roubei da Petrobras. O que acontece com as pessoas que foram condenadas, cumpriram pena, estão com tornozeleira eletrônica, tem reparo do Estado? Nós vamos ter que reescrever toda a história, devolver dinheiro que foi surrupiado, nós vamos ter que devolver esse dinheiro para esses criminosos. Só para uma informação que está na Revista Oeste, uma boa matéria também sobre Lava Jato, 5 bilhões de reais recuperados pela Lava Jato e quase 15 bilhões a recuperar. Quer dizer, não há roubo, mas há um produto de um roubo. É muito estranho. Conheço o autor dessa matéria. A questão é que, primeiro, eu achei que essa decisão de uma inesperada, completamente extravagante, de surpresa, ninguém no mundo jurídico esperava, nem ninguém do Brasil esperava, ou lá fora. Essa decisão realmente faz com essa forma de proceder faz com que esse entendimento de que ele estaria salvando a Lava Jato caia por terra completamente, né? Ele poderia salvar de uma forma bastante mais técnica, num procedimento legal, devido ao processo legal, dessa forma como foi feito, inclusive reconsiderando a sua decisão anterior de mandar para o plenário no sede de embargos. Me parece aí que ficou perto de uma decisão bastante política e bastante ligada ao PT, ao próprio presidente Lula. Então, me causou espécie realmente isso. E vejo que a situação, do jeito que caminha, vai levar realmente a consequências nefastas, né? Só que realmente, isso que se surrupiou do Estado, esse desfalque que houve, nós temos a tese da imprescritibilidade também para receber isso na Constituição, e o Supremo já colocou essa situação, se foi a retirada se foi desfalque da administração, se foi malversação do dinheiro público, também tem essa tese da imprescritibilidade para poder cobrar. Mas se a ação penal está andando desse jeito, se nós estamos vendo aí uma ação que está se arrastando com toda a dificuldade, daqui a pouco, numa penada de inopino, é tudo anulado, quer dizer, já não acredito em mais nada, não existe mais segurança jurídica nenhuma. E quem vai querer ficar investindo aqui no Brasil? Quem vai querer investir aqui no Brasil com uma insegurança dessa, né? Hoje também nós não temos nem segurança dos nossos direitos individuais, garantias pétreas, né? Então, tudo está numa situação bastante nebulosa e o país está uma anarquia, né? O país virou uma anarquia, isso aqui é terra de ninguém agora. Professor Erival, seu comentário, sua resposta à pergunta do Silvio Navarro. Muito bem. Hoje em dia nada me espanta, gente. O pessoal esqueceu que é uma pessoa presa em flagrante, que é um deputado federal, há mais de 20 dias. E se não tem prisão em flagrante, devia estar em liberdade, né? Não converteu em prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, criminalizou a transfobia e homofobia por decisão judicial, sendo que a Constituição fala que não há crime sem lei anterior que o defina. O professor Livio Sartori lembrou bem, existe muito importante a questão da prescrição, que fatalmente vai atingir esses processos. Dificilmente até 2020, 21, 22 não vai conseguir, 21 e 22 não vai conseguir julgar esse caso tão complexo com tantas testemunhas. Quarto ponto, meus caros, hoje em dia é importante termos uma nova visão do sistema jurídico. O que o Supremo falar é lei. Se você falar mal do Supremo, tem busca e apreensão na sua casa, você é bloqueado e ninguém fala nada. O Supremo Tribunal Federal está colocando uma mordaça em todo mundo, aplicando a Lei de Segurança Nacional. E ninguém fala nada. Muito bem, agora essa situação vai beneficiar o Lula. Ele pode, eventualmente, no futuro, entrar com uma ação por danos morais para receber uma indenização, porque vão alegar o erro judiciário. Os demais réus vão na mesma toada, como lembrou o professor Sartori. E óbvio, né, vai criar o caos jurídico. Hoje em dia é difícil você explicar no exterior para um colega a situação que nós temos hoje.
decisão monocrática, embargo de declaração no habeas corpus, perde objeto 10 HCs, 4 reclamações, processo depois de 400 recursos, vai para outro juízo para outro juízo julgar. E, novamente, a questão técnica é que a suspeição está afastada por conta dessa decisão do juízo incompetente. De algum modo, alguma coisa vai aproveitar da Lava Jato. É a minha esperança. Constantino, para passar para você, deixa eu pedir aqui ao pessoal que coloque no telão um tweet do jurista Fabrício Rebelo. O desembargador Sartori já falou sobre essa questão da insegurança jurídica, né, dessa sensação de impunidade. E o Fabrício Rebelo, que é jurista, diz o seguinte: é equivocado achar que o dólar subiu e as bolsas caíram por se tratar de Lula. O problema é a insegurança jurídica reinante. Não há país que se possa considerar sério quando, com uma canetada individual, um julgador desfaz tudo praticado por anos em 3 instâncias diferentes. Constantino, para você entrar na conversa, fala um pouquinho dos danos à economia, como é que tudo isso afasta o investimento estrangeiro no Brasil e a gente precisa retomar o crescimento e então, com tanta insegurança jurídica, com essa sensação de impunidade, de falta de combate à corrupção, a situação fica ainda mais complicada. Sem dúvida, Lacombe, sem dúvida, eu concordo 100% com o teor desse tweet, dessa mensagem, né? O que aconteceu ontem gerou perplexidade em todos, né? Temos aí o entrevistado desembargador, o professor. Eu entrevistei mais cedo o ministro Marco Aurélio de Mello e ele disse, né, que ficou perplexo com a decisão do colega. Então, esse tipo de perplexidade, isso produz a sensação de que não vivemos num país de leis, né? E sim num país de arbítrio, onde as decisões individuais de figuras muito poderosas mudam o destino, e é exatamente isso que gera apreensão e angústia, né? Os investidores precisam ter algum tipo de previsibilidade. É impossível explicar para um colega, para alguém aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, sem cair no ridículo, sem constatar que o Brasil não é um país sério, né? É uma república das bananas. É um mecanismo contra-atacando, né? A gente já sabe e já prevê há algum tempo isso, que iam dar um jeito de tentar enterrar a Lava Jato e perseguir até mesmo o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, que, aliás, está em silêncio, nas redes sociais não se manifesta desde 1º de março, né? Saiu do governo de uma forma estranha, elogiando até o PT, não, porque a Polícia Federal no governo do Lula, do PT, era mais republicana, né? Não sei exatamente o que ele pretendia com esse tipo de mensagem, obviamente falsa, né? E hoje em dia está aí, né? Ele em silêncio e provavelmente com medo de acabar até preso, porque isso que nós estamos vendo é o mecanismo contra-atacando. Já falaram por alto aí de suspeição, né? No STF não existe isso, né? Citaram o caso do Gilmar Mendes com o empresário Barata, mas o próprio Toffoli julgando o PT, que ele era advogado, né? Lewandowski, que é amigo de família, e por aí vai. Então, não existe mais lei. Essa é a nossa constatação, e eu tenho aqui na minha frente, eu queria jogar para os convidados exatamente isso, né? Eu tenho um novo livro do jurista Modesto Carvalhosa, que é uma proposta de uma Constituição nova. E ele traz justamente a tentativa de sair de um país de privilégios, né, para um país de oportunidades e direitos, né, leis. E ele diz aqui sobre a Corte Constitucional, né, que os magistrados teriam um mandato de 8 anos, né, o que já limitaria, não é essa coisa de esse novo indicado, por exemplo, ficar quase 3 décadas lá, né, e que as vagas da Corte Constitucional seriam preenchidas pelos magistrados mais antigos do STJ, ou seja, uma coisa de carreira, em vez da gente saber que é esse mecanismo político de escolha numa sabatina, inclusive, de um Senado que tem muitas vezes rabo preso, um círculo vicioso, porque são julgados pelo foro privilegiado que possuem pelos próprios ministros do Supremo, né? Então eu queria a opinião dos nossos convidados sobre isso. Desembargador. Realmente a situação aqui que nós temos com essa insegurança jurídica, e penso que o país precisa reformular todo o seu sistema, inclusive de governo, político, não é? Porque do jeito que andam as coisas, nós só temos aí aqueles de sempre eleitos. Eu sou testemunha porque fui concorrente, aí participei de uma eleição agora recentemente e vi como é a situação no país, como é o sistema eleitoral no país. O judiciário não consegue tomar providências contra essas pessoas que estão aí se perpetuando no poder.
usando a máquina, né, comprando, alguns compram até votos, a gente sabe que tem compra de voto, as urnas eletrônicas sem poder auditar, sem poder possibilitar uma auditoria, porque não tem impresso, isso também complica muito. Então nós precisamos reformular isso. E com relação a essa proposta aí do Supremo Tribunal Federal de se criar um mandato, é isso que tinha que ser, é isso que tem que ser. Aliás, no Paraguai é assim, o juiz desce, depois ele sobe, depois ele volta. É que nem ocorre como no CNJ. Agora, se criar aí um mandato que venha, que seja o cargo eletivo seja preenchido por um juiz de carreira ou por um juiz do judiciário. Nós temos ainda uma magistratura política no judiciário, que é uma magistratura que não é de carreira e que vem de fora, e o trabalho ali é político realmente. Então, eu acho que isso também deixa o judiciário, com todo o respeito a muitos deles que vestiram a camisa, que trabalham muito bem, mas eu acho que isso deixa o judiciário um pouco, vamos dizer assim, vulnerável. Então, essa proposta de se criar mandato lá no Supremo, mandato de 8 anos no Supremo, é a melhor solução, é a solução que tem que ocorrer. Mas é difícil agora, nessa situação que a gente está, nessa anarquia, com essa balbúrdia, com todas essas dificuldades, Covid, etc. e tal, se providenciar alguma nova Constituição, um sistema constitucional novo, isso vai ser muito complicado de ser gestado. O senhor falou em eleições, né? Como é que a gente explica que o presidente do TSE, Roberto Barroso, participe de uma live com 2 possíveis candidatos à presidência, ou pelo menos que surgem como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Luciano Huck. O presidente do TSE está fazendo live com 2 possíveis candidatos à presidência, é muito questionável. Professor Erival, a pergunta do Constantino. De fato, neste momento, como disse o desembargador Sartori, é difícil fazer alguma mudança. Temos a pandemia, a reforma da PEC emergencial, a reforma administrativa. Agora, nada impede essa ideia interessante do mandato temporário para ocupar os tribunais superiores, não só o Supremo Tribunal Federal. Eu concordo que seria algo interessante, requisitos técnicos formais, para que a pessoa que lá chegasse não fosse alvo de perseguições ou de ideologias, né? Mandato é uma ótima, uma excelente proposição, mas dificilmente passa hoje em dia. Deveria ser aprovada uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados, no Senado, com 3/5 dos votos em 2 turnos, e neste momento de crise, eu só espero que o plenário tenha bom senso para manter as situações de combate à corrupção que já foram feitas lá atrás. O Lula não é inocente, novamente, o processo vai começar, novamente, recebimento da denúncia ou não, e óbvio, né, a prescrição ainda está por ali, mas vai que o pessoal com bom senso faça o processo caminhar num caminho correto, sem violações, e haja condenação em primeira e segunda instância. Eu acho pouco provável e nesse prazo tão curto. Eu só quero complementar uma coisa. Claro, desembargador. Que essa mudança constitucional, uma PEC, uma eventual PEC ou alteração constitucional com relação ao mandato, não vai alcançar os ministros atuais. Não vai alcançar porque eles têm o direito adquirido, né? Artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Então, nem a PEC da Bengala, se for revogada, não vai alcançar esses ministros. Quer dizer que eles estarão lá perenemente, principalmente os mais novos, e nós não temos uma renovação ali, não vamos ter uma renovação. Isso não é bom para um sistema judicial e para uma democracia. A gente precisa de renovação ali. Eu acho que poder-se-ia gestar essa PEC para que houvesse a mudança daqui para frente, para o Brasil poder ganhar ali num longo prazo, porque hoje nós temos aí uma situação já consolidada. Eu quero voltar a falar da decisão do ministro Edson Fachin como um fator que desmoraliza a justiça, a partir do momento que ele passa por cima do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara, dos 3 juízes do TRF4, dos 5 desembargadores do STJ e até de uma decisão posterior do STF em relação à prisão em segunda instância, que não tem, obviamente, ligação direta com esse caso, mas que acabam referendando também. Então, são 1 juiz em primeira instância, mais 3 em segunda, 4 mais 5 em terceira, são 9, mais os 6 são 15 juízes, mas passa por cima também do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, dos auditores da Receita Federal, que fizeram um trabalho de anos, né, nesses processos. Então, qual é o caminho que a gente enxerga para o Brasil, especificamente no combate à corrupção ou no andamento dessas investigações todas que a gente tem? Olha, isso foi um retrocesso completo, mostra um retrocesso completo no combate à corrupção, com certeza, né? Porque agora fica aí a sensação de impunidade, inclusive. Então,
os desmandos podem se multiplicar por conta disso também. E nós temos aí a possibilidade de ver outros escândalos maiores aí. É que nós temos agora um presidente que realmente está zelando pela honestidade, pela moralidade. Então, isso, às vezes, isso acaba um pouco mudando a situação. Mas nós temos aí a corrupção campeando no país, não tem a menor dúvida. E com essa decisão, a impunidade fica clara, né? E essa questão de passar por cima de todos esses magistrados realmente é um grande desprestígio para toda a magistratura, é um grande desprestígio para o próprio Superior Tribunal de Justiça, para os desembargadores e um desprestígio para todos esses players que você falou aí. Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, quer dizer, para tudo. Olha, é o seguinte, a coisa está andando, tem condenação, está tudo sacramentado, tudo consolidado. Não, de repente, para tudo, que isso não existe mais nada, o jogo está zerado. Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa por uma pessoa, um ministro do Supremo, que é indicado justamente pelo PT, que é indicado justamente pelo sistema da esquerda. Então, é complicado. E essa decisão de Inopino, né, uma decisão que veio aí inesperadamente, essa decisão realmente mostra que ele não quer salvar. A intenção não é salvar Lava Jato. A intenção é realmente devolver o Lula ao jogo político. Essa é a intenção, ao meu ver, com todo respeito, não vou me imiscuir aí no íntimo do ministro, respeito o seu trabalho, mas eu acho que isso realmente causa muita perplexidade a todos nós e dificulta bastante a vida do país, a vida econômica, a situação econômica, a vida do cidadão. O cidadão se sente desprestigiado. Aliás, o brasileiro se sente desprestigiado. Eu me senti desprestigiado. Todos nós estamos nos sentindo desprestigiados de ver um sistema de justiça que se comporta dessa forma. Amanda. Eu queria debater um outro cenário com os senhores, com vocês dois, que pode se apresentar e pode se apresentar ainda hoje, a possibilidade, o risco é real, que é do ministro Gilmar Mendes, mesmo assim, persistir, né, com ação, com processo que julga a suspeição do ministro Sérgio Moro na segunda turma do STF. Embora o Fachin, quando tomou essa decisão, disse que aquilo teria perdido objeto, né, aqueles 10 habeas corpus, mas 4 reclamações teriam perdido objeto porque a competência já não era mais do juiz Sérgio Moro, existe uma outra leitura que diz que a suspeição precede, então que ela pode, e ela também diz respeito a outros casos, não só o do Lula, e que ela pode ser julgada sim pela segunda turma. Nesse caso, e já são favas contadas que a segunda turma julgaria pela suspeição do juiz Sérgio Moro. Nesse caso, o que pode acontecer com a Lava Jato? Vamos começar pelo professor Erival agora e depois a gente volta para o desembargador. A tendência da turma, da segunda turma, seria o voto do Gilmar Mendes, do Lewandowski pela suspeição. Carmen Lúcia, Nunes Marques e o Fachin provavelmente vão pelo lado técnico da incompetência. Se não há mais competência, não pode se dar por suspeito. Depois, ainda há margem para o recurso ao plenário. Mas, de fato, se for anulada por conta da suspeição, todos os processos começam do zero. Em tese, os bens deveriam ser devolvidos aos réus. Eles são inocentados. Tecnicamente, tem que começar do zero. Zero, a prescrição vai ocorrer com relação a vários dos réus. Então, nos chama a atenção a possibilidade da turma manter essa questão da incompetência, deixando de lado a suspeição, e nada impede, como já foi dito, levar o caso para o plenário. Mas, óbvio, se há um erro judiciário, as pessoas podem entrar com ações de indenização contra o próprio Estado. Quem vai pagar isso é a União. O professor Erival até colocou o Cássio Nunes ao lado de Edson Fachin e Carmen Lúcia. Há uma leitura que o coloca ao lado do Gilmar Mendes e do Lewandowski a favor da suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Em que sentido isso poderia abrir, então, espaço, caminho para uma anulação completa? Aí? Olha, o que eu penso é o seguinte, a rigor, o relator, né, dessa suspeição, que é o Gilmar Mendes, ele deveria suspender esse feito por hora até que o plenário julgue o recurso da Procuradoria, a Procuradoria já denunciou que vai entrar com esse recurso. Isso seria a situação, porque se julgar definitivamente, se for mantida definitivamente a decisão do ministro Fachin, se ela vier a ser mantida, aí fica mesmo prejudicada a suspeição, não tem mais o que falar em suspeição. Essa suspeição, na verdade, também, se nós analisarmos, ela não deixa de ser também uma forma de atacar o âmago da Lava Jato,
contra o seu representante principal, contra o seu protagonista, contra aquele que fez o trabalho realmente progredir, que é o juiz Sérgio Moro. Então, essa suspeição praticamente, me parece que é uma coisa que para atacar realmente o ministro Sérgio Moro. Agora, ela não vai caminhar se o Supremo, no seu plenário, decidir que essa decisão do ministro Edson Fachin tem que ser mantida. Agora, eu repito, tanto essa decisão do ministro Fachin como a suspeição vão ter os mesmos efeitos. As provas continuam, toda a apuração continua, só que ainda tem que receber a denúncia, o juiz vai verificar se vai manter, se não vai manter essas provas, né? E a gente vai verificar, inclusive, que no caso do Fachin, artigo 580 do Código de Processo Penal, extensão aos demais réus do que ele decidiu aí, mesmo porque é uma circunstância objetiva, a falta de competência. A suspeição teria o mesmo efeito, só que teria um efeito também político, né? E iria também, vamos dizer assim, serviria como uma censura ao juiz Sérgio Moro. Então, o resultado é exatamente o mesmo, porque nós temos o artigo 580 do CPP, não podemos esquecer isso. Agora, é lógico que a suspeição se baseia também em provas ilícitas, a gente tem que lembrar isso, não é? E a Constituição não permite que provas ilícitas sejam utilizadas no judiciário. Já houve uma abertura, inclusive, para o Lula, com uma decisão do Lewandowski, para ele poder examinar aquele processo todo, escarafunchar, ver o que está acontecendo lá. O Lula está com uma situação confortável no Supremo, é isso que eu penso. Ele está com uma situação absolutamente confortável. Mesmo porque, antes mesmo de tudo isso, quando o Moro começou toda aquela movimentação, o Supremo já mostrou contrariedade com relação a ele. A gente via manifestações de um ou outro, mostrando contrariedade em relação ao trabalho do Moro. Então, a gente já sabia que isso ia ter algum problema, a gente ia encontrar algum problema lá no Supremo. Só não esperava que a coisa ia ter esse desfecho inesperado, de inopino, de surpresa, uma coisa completamente extravagante. Um tribunal que aceita usar provas obtidas ilegalmente, né? Então, exatamente, pode esperar de tudo. De forma criminosa, né? Só antes de fazer aqui a minha pergunta, eu queria só trazer um pouco do sentimento do que eu estava observando nos nossos chats. Aliás, nossa audiência é muito alta. Tem várias perguntas aqui dos espectadores. É muito alta a nossa audiência. Hoje a gente agradece, evidentemente. Mas sobre a questão da impunidade, né? Uma sensação que a gente observa vendo as pessoas comentar é que por que da costela do mensalão nasceu o petrolão? Por que agentes políticos e até alguns empresários envolvidos têm coragem de cometer o crime hediondo de se roubar ar durante uma pandemia, de se roubar respirador, por exemplo, o tal do Covidão? Justamente porque o exemplo vem de cima, a sensação de impunidade ela vem de cima e quando se olha para cima você tem um mau exemplo de que nada acontece ou de que de alguma forma o Supremo Tribunal Federal vai desfazer decisões de primeira instância. Então, trazendo aqui, doutor Sartori, uma pergunta, o senhor com a experiência de ter sido presidente do Tribunal de Justiça do maior estado da federação, o senhor usou uma expressão agora que foi o desprestígio aos magistrados. Fico imaginando, por exemplo, não só o ex-juiz Sérgio Moro, mas a juíza Gabriela Hartz, por exemplo, lá de Curitiba, o doutor Gebran Neto, também do TRF, enfim, o STJ, né? Magistrados que tomaram decisões sérias, alguns inclusive endurecendo penas tomadas pela primeira instância. Então, a impressão que fica, e aí vai aqui a minha pergunta, é que não há controle externo dentro do nosso sistema para o Supremo Tribunal Federal. E o Senado, que teria algum poder de efetuar esse controle, ele simplesmente fecha os olhos e engaveta, por exemplo, as CPIs como a da Lava Toga. Tem futuro isso? Tem algum outro caminho de controle externo nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou a gente sempre vai acompanhar perplexos como estamos hoje? O que precisa acontecer? O povo precisa aprender a votar. Né? Se isso está acontecendo no Senado, o Senado deveria realmente exercer esse poder dele, essa prerrogativa. O povo não está sabendo votar, são sempre os mesmos. A questão é política, é um sistema político, né? O sistema eleitoral é político. A gente precisa mudar isso, a gente precisa ter gente lá que realmente não fique refém no poder do outro e fique nessa situação de não haver controle. O Supremo está fora completamente de qualquer controle externo, qualquer fiscalização. Inclusive, os ministros estão acima da lei, completamente acima da lei. Não há qualquer controle a respeito. Não estou falando subjetivamente, esse ou aquele ministro, mas eu falo numa questão de sistema.
Precisa haver realmente um controle aí do Supremo Tribunal Federal efetivo. O Senado se coloca como refém ali e não toma providência nenhuma. Por quê? Porque o povo vota sempre naqueles mesmos. Porque o poder econômico, o uso da máquina, tudo isso leva com que essas pessoas leva a situação que essas pessoas se perpetuem no poder e que não possa haver uma alteração completa na nossa democracia. Porque isso aqui já não é mais uma democracia, isso já se modificou completamente. Isso aqui já estamos numa anarquia, estamos numa balbúrdia, não há lei, não há Constituição, não há absolutamente nada. Nós não temos segurança mais para nada, nem para sair de casa mais hoje. Quer dizer, com os bandidos a gente já não tinha, agora a gente não sabe também se vai ser preso porque está andando na rua por conta do governo. O Edson Fachin, aliás, ele proibiu as operações policiais no Rio de Janeiro durante o combate à Covid. Bom, a gente retoma aqui a conversa daqui a pouquinho, agora eu tenho um recado para você que acompanha a Opinião no Ar. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, está na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá! Olá para você aí de casa. E olha só, as aulas das crianças já voltaram e um computador cairia muito bem neste início de ano, não é mesmo? Na minha casa, por exemplo, eu sei como que é. Os meninos precisam do computador a todo momento. E assim também lá na Carlinha. É isso mesmo, Alê. Do mesmo jeitinho. Olha, gente, parece que tudo que meu filho vai fazer precisa de tecnologia. É jogo, é rede social, é aula online, é curso, é estudar, é tudo, gente. E um notebook novinho, nossa, iria salvar, hein? Olha, o notebook que a gente tem lá em casa, gente, ixi, meu filho reclama muito que trava o tempo inteiro. Eu sei como que é, Carlinha. Para o pessoal de casa, esse problema pode acabar hoje. Sabe por quê? Porque aqui no Festival de Prêmios Sorte Agora vai sair um notebook novinho no programa A Tarde é Sua. E olha só, você ainda pode estacionar uma Mercedes na sua garagem. É isso mesmo, meu amigo. Você já pensou? Olha que maravilha, hein? Eu iria ficar a cara da riqueza, hein, numa dessa. Gente, é só colocar os óculos escuros, ó, fazer a pose, tirar uma foto e ir pra rede social. Já pensou? Oh, beleza. Não perde a oportunidade, hein? Ela está batendo a sua porta. E a chance de você mudar de vida gastando só 75 centavos por dia. O Festival de Prêmios Sorte Agora veio com tudo. Assine agora mesmo, meu amigo, minha amiga. Um grande beijo. Beijo. Até tchau, mais. Tchau. Tchau. 12h40, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, confirmou que a segunda turma vai analisar hoje, né, aquele processo de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro. Né, é um recurso do ex-presidente Lula sobre a imparcialidade de Moro. Né, então, é aquele processo, Rodrigo Constantino, que aceita provas obtidas ilegalmente, aquelas mensagens todas obtidas por hackers, editadas, que nunca foram periciadas, Rodrigo. Tamo bem, hein? Pois é, e vindo de ministros que não se consideram suspeitos para julgar camaradas, companheiros antigos de jornada ideológica, né? O desembargador Sartori disse que vivemos numa anarquia, que não temos mais democracia. Eu quero pegar um gancho dessa afirmação e apimentar um pouco aqui, fazendo a pergunta para os dois, né, para o professor e para o desembargador. Nós temos um quadro de um deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, preso pelo crime de opinião, né, por ter se excedido na verborragia contra os próprios ministros do Supremo, lançando mão ali de um entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional e tudo mais. Ao mesmo tempo, nós temos um Lula, que tomou de assalto o Estado brasileiro, tentou levar o país na direção da Venezuela e roubou o que roubou, não só solto, como agora, ao que tudo indica, elegível, né? Fazendo a pergunta de forma muito direta, alguma instituição ameaça mais a nossa democracia hoje do que o Supremo Tribunal Federal? Porque ao depender da imprensa, ou de parte da imprensa, né, a gente acha que o Bolsonaro é a grande ameaça. E aí eu aproveito para perguntar também a opinião dos dois sobre o artigo 142 da nossa Constituição e o papel das Forças Armadas nesse cenário.
Desembargador. Eu penso que realmente hoje o Supremo Tribunal Federal está seguindo num caminho ditatorial. A gente tem que ver, porque nós não temos mais hoje, ali nas decisões, a garantia da motivação do respaldo da Constituição. Muitas decisões, não estou falando todas as decisões, estou falando algumas decisões que estão se mostrando políticas, como interferir um poder no outro, como, por exemplo, essa anulação das condenações. Então, isso vai gerando realmente uma insegurança jurídica muito grande e uma dificuldade bastante ampla para poder se investir no país. Agora, eu penso que o que acontece é que o Lula, evidentemente, ele esteve sempre nessa senda de se proteger. E é realmente um contraste absurdo, como disse aí o Constantino, um deputado que tem imunidade parlamentar, se bem que o Supremo já decidiu que a imunidade parlamentar não alcança aquilo que está fora do mandato, aquelas discussões que não tem relação com o mandato. Mas, de qualquer forma, imunidade parlamentar. O crime que não é inafiançável e ainda por cima uma construção, vamos dizer assim, uma ficção de que seria um flagrante permanente. Então, tudo isso depõe muito contra essa prisão. Por outro lado, o Lula, que realmente é o chefe da quadrilha que assaltou o país, foi o chefe da quadrilha que assaltou o país, ele está em liberdade, está gozando de todos os privilégios, está gozando de todas as prerrogativas. Por quê? Porque ele foi o presidente e ele teve aí muito cuidado para escolher muitos dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. E existe realmente uma ligação muito grande, um liame muito grande entre muitos dos ministros e o presidente Lula. Então, eu penso que nós estamos numa situação realmente periclitante, a situação está requerendo alguma medida que a gente possa realmente mudar o quadro que se apresenta. Quanto ao artigo 142, eu penso que não se trata de intervenção militar. Eu já falei isso aqui, é um entendimento nosso, aliás, fui acompanhado pelo jurista Ives Gandra. Né? Eu penso que qualquer dos poderes, está lá no artigo 142, pode convocar as Forças Armadas, se socorrer das Forças Armadas, para que seja preservada a sua competência, preservada a sua independência. Isso é natural, tem que haver aí algum mecanismo para que um poder não invada o outro. Aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aos ministros, que sempre prestou um grande serviço à nação, hoje está realmente partindo para um caminho ditatorial e eu estou preocupado com a situação, porque o presidente não consegue governar, o presidente não tem mais poderes. Essa situação preocupa muito. O presidente que foi eleito com uma votação altamente expressiva, não tem mais poder nenhum. Ele está aí tentando administrar o que é possível administrar e está fazendo muito, porque, inclusive, nessa questão da pandemia, nós tivemos aí completa desfazimento da República, completo esquecimento do que significa uma república, né? Passando todas as competências, passando toda a gestão do Covid para competências concorrentes, que agora um prefeito faz isso, outro faz aquele, é toque de recolher, não existe mais Constituição, e até gente que está trabalhando vai presa, está sendo presa, e o camarada que está roubando, matando, e está aí tranquilo, solto, livre, né? É um sistema leniente, o sistema nosso, o nosso sistema judicial é um sistema que está sendo leniente com o crime, com a devida vênia, o garantismo é grande, né? E, ao mesmo tempo, politicamente, ele tem sido seletivo. Então, eu fico muito preocupado com isso. Não é ataque pessoal a ninguém lá, mas eu estou vendo que a coisa caminha para um rumo bastante complicado e bastante difícil. Eu não sei se o Brasil vai conseguir sair dessa situação tão cedo, porque nós temos ali ministros que vão se perpetuar ali, não tenho a menor dúvida. Professor Erival, o seu comentário daqui a pouquinho. Agora eu tenho um recado para quem acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 150 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Estamos de volta. Professor Erival, por favor, o seu comentário a respeito da pergunta do Constantino e o comentário do desembargador. Meus amigos, eu posso afirmar sem nenhum tipo de gafe que ninguém está acima do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. Só Deus. E o que eles decidem
ninguém questiona. Tecnicamente, como foi dito, o Senado poderia afastar ministro do Supremo Tribunal Federal que cometeu crime de responsabilidade. Hoje, pouco provável. Talvez um instituto a ser criado no Brasil, à semelhança de alguns estados norte-americanos, do recall. De algum modo, através de votação, afastar aquela pessoa do legislativo ou do executivo que cometeu abusos. Mas essa é uma questão para o futuro. Com relação às Forças Armadas não vão realizar nenhum tipo de intervenção excepcional. Só vão realizar ações determinadas pelo texto constitucional. Eventualmente, uma atuação de uma intervenção federal, de um estado de defesa, de um estado de sítio, com a anuência, inclusive, do Congresso Nacional validando esses atos. Então, hoje em dia, as Forças Armadas estão equidistantes, não vão se intrometer nessa questão política jurídica e vão fazer uma defesa das polícias e do judiciário em geral. Os policiais estão trabalhando, o Ministério Público está atuando, os juízes e tribunais estão atuando. O único ponto fora da curva hoje é o Supremo Tribunal Federal com decisões excepcionais e sem justificativa, como bem lembrou o ministro Sartori, desembargador Sartori. A gente retoma a conversa agora daqui a 15 segundos, tá? Que cara é essa, Sérgio? Tô 3 dias sem dormir, eu vou zerar a programação da Sky. Não, Sérgio, você levar uns 50 anos. 50 anos assistindo Sky, tá ótimo. Com Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$14,90. Ligue 0800 940 2362. Meio-dia e 48, Opinião no Ar de volta com a nossa conversa aqui sobre a decisão do ministro Edson Fachin de anular 4 processos contra o ex-presidente Lula. Desembargador, todas as pessoas com as quais eu conversei e estudaram ali as sentenças, os processos contra o presidente Lula, dizem que as sentenças são perfeitas, que há excesso de provas, que está tudo muito amarrado. Lembrando que o ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, mas aí tem sempre um petista que fala, mas peraí, não tem um nome. Eu vou pedir aqui ao Java, nosso editor-chefe, que coloque no telão aquele... É um meme, tá? É uma piada que eu recebi já tem um tempinho, é um recibo que petistas dizem que, olha, mas não tem o nome do Lula, não estava no nome dele. Sim, é o processo por lavagem de dinheiro. E aí fizeram essa piada, eu achei super interessante, é um recibo de corrupção passiva. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, recebo como forma de corrupção passiva um apartamento triplex no edifício Solares, na cidade do Guarujá SP, e faço de laranja a construtora OAS, através do corruptor Léo Pinheiro, para fins de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. E, para a clareza, firmamos o presente na cidade de São Bernardo do Campo no dia 11 de março de 2011. Óbvio, é uma piada, mas tem gente que acha que isto, algo assim, comprovaria um caso de lavagem de dinheiro. Eu já peguei um caso em que o cidadão entrou com a ação para receber uma propina que ele tinha entregue para um funcionário e o funcionário não havia prestado o serviço que ele queria, aquele serviço mais escuso à prevaricação. Eu não acreditei que aquilo apareceu, o advogado, inclusive, não entendi como é que ele entrou, parecia uma piada aquilo lá. Mas é isso aí mesmo, exatamente isso. Agora, o que eu lembro também é que decisões monocráticas no Supremo pelo regimento interno são excepcionais. Só quando existe matéria já consolidada ou quando contrariada alguma súmula. Aliás, nós temos as súmulas vinculantes, que pela emenda constitucional 4504, que foi, essas súmulas vinculantes, essa emenda nessa parte, praticou o maior golpe contra a democracia, porque o Supremo Tribunal Federal é que diz o que a Constituição diz. Então, se a Constituição disser que aquilo é vermelho e o Supremo Tribunal Federal, numa súmula vinculante, disser que a Constituição falou que é preto, é isso que vai valer, e vai amarrar todo o sistema, tanto no judiciário como a administração pública. Por muito pouco não autorizaram a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Por um voto, 6-5. Complicada. Então, essas decisões, inclusive, relativas a essas decisões monocráticas, a gente vê no regimento, são excepcionais. E agora elas estão se difundindo aí, aparecendo de uma hora para outra em todas as decisões. Isso tem que acabar, tem que levar ao plenário, tem que levar a turma, tem que tomar... Ali o sistema é colegiado, não é um sistema monocrático. Como todo o tribunal. Né? E com relação às decisões que foram tomadas ali, tanto no Tribunal Regional Federal, como pelo juiz Sérgio Moro, a Gabriela também, não foi só o juiz Sérgio Moro, foi a juíza Gabriela Hart. Então, verifica-se realmente que todo o cuidado foi tomado. Aliás, eu acho que essa suspeição do Moro está prejudicada. Não pode mais ser arguida por um motivo, porque nós já temos outros juízes superiores que decidiram de forma isenta todos esses casos. Meio-dia e 56, horário de Brasília. Estamos de volta apenas para as considerações finais do programa de hoje. Então, eu passo a palavra primeiro ao desembargador Ivan Sartori.
olhando com otimismo, né, o que a gente pode ter pela frente, e olhando com pessimismo, o que pode estar ali adiante, né, em face de tudo que a gente está vivendo. Otimismo. Que essa decisão seja enviada ao plenário e que o plenário anule essa decisão e que não prevaleça essa decisão. Otimismo. Pessimismo é que ele mantém essa decisão e aí nós não temos mais a quem recorrer, o sistema realmente mostra que tudo está perdido. Então, a gente tem que rezar como brasileiro, que paga impostos, né, como brasileiro que cumpre o seu dever, a gente tem que merecer algum crédito e merecer também o respeito desse sistema que está aí, porque nós não estamos vendo isso. Professor Erival, mesma pergunta para o senhor, né? O que seria uma visão otimista do que a gente está vivendo, uma saída, né, para isso tudo, e uma visão pessimista? Otimista. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, mantém todas as condenações da Lava Jato, da 13ª Vara. Seria muito bom. Pessimista, anulação de todo o processo, começa do zero, prescrição e corrida eleitoral começando devagarzinho e não sabemos o que vai acontecer no futuro. E aí como é que fica? Então, aí surge o Senado como um freio aí para esse STF que atropela a Constituição, professor? Sem sombra de dúvida, o Senado tem um papel importante de acordo com a Constituição, é só olhar o artigo 52 da Constituição. O Senado pode condenar os ministros por crime de responsabilidade. A dificuldade é quem lá não tem o rabo preso. Só lembrar das condenações de vários processos que envolvem parlamentares que há 10 anos não foi a lugar nenhum. Desembargador, temos alguns segundos. O senhor concorda? Só o Senado mesmo para botar freio aí? Mas nós precisamos mudar esse sistema político, né? Esse arcabouço político, porque nós temos sempre aquele se perpetuando ali e nós temos gente ali que sabe que está com o rabo preso, com situação difícil. Muita gente ali, grande parte, está envolvida em corrupção e, lógico, tem os bons, mas tem muita gente que está envolvida e não vai efetivamente querer jogar pesado com o Supremo. Desembargador, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Professor Erival Oliveira, mais uma vez agradeço também pela participação. Rodrigo Constantino, Amanda, Silvio Navarro, amanhã a gente está de volta falando de tratamento precoce contra a Covid-19. Vai ter discussão amanhã e variantes do coronavírus, tudo que envolve a Covid. Teremos aqui uma especialista na bancada para falar disso tudo. Amanhã, 11h47 da manhã. Até lá.